Olá, pessoal. Gostaria hoje de conversar com vocês sobre desenhos e pesquisas clínicas em neuromodulação, dentro do contexto do nosso curso. Tá? Então, vamos começar debatendo as nossas discussões, comentando sobre os ensaios clínicos randomizados. Tá? Então, lembrar que quando a gente fala em pesquisa clínica de neuromodulação, a gente quer avaliar se as técnicas de neuromodulação, TMS, o TDCS funcionam, né? E depois a gente vai definir qual que é o desfecho, né? Ou seja, entender por que que eles funcionam, por que que essas técnicas funcionariam ou não. Então, isso depende basicamente do desfecho, mas antes de tudo, o desenho desse tipo de estudo é obrigatoriamente ensaios clínicos, certo? A gente está avaliando se um tratamento funciona. Basicamente, a gente tem alguns aspectos fundamentais aqui dos ensaios clínicos randomizados. Uma, como o próprio nome diz, né, é a randomização ou a aleatorização. Tá? O outro é a intervenção em si, porque isso está basicamente diferenciando a, os ensaios dos estudos observacionais ou de corte, né, entre outros. E, por último, a questão do cegamento ou mascaramento. Tá? Existem várias outras características dos ensaios clínicos randomizados, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu gostaria de focar inicialmente a nossa discussão nesses ensaios clínicos, porque nesses aspectos dos ensaios clínicos, porque são aspectos que fazem uma diferença quando a gente fala de neuromodulação e tratamentos farmacológicos, né, que é sempre a principal base de comparação. Tá? Em relação a, antes até de falar do cegamento, né, em relação à randomização, só lembrando o que é a randomização. A randomização é utilizar algum tipo de técnica que faça com que eu não saiba o que o próximo paciente da minha pesquisa vai receber. Tá? Então, eu tenho aqui uma pesquisa que eu estou recrutando pacientes e eu não, esse aqui vai para um tratamento, vamos supor ativo, esse vai para o placebo, esse vai para o placebo. Eu não sei, eu estou usando métodos que não permitam que eu saiba o que esse quarto paciente vai receber. Tá? Isso é randomizado. Se eu defino algo do tipo, olha, em janeiro recebe ativo, em fevereiro recebe placebo, não é randomizado, né? Eu vou saber. Tem uma longa história dos ensaios clínicos até chegar na randomização como o melhor método. Talvez não seja tão óbvio isso, né? Por que a randomização é o melhor método? Por que não dias pares um grupo, dias ímpares outros? Não seria mais fácil? Isso talvez não seja tão óbvio quanto a gente pensa, mas existe aí uma grande literatura a esse respeito. Não vou entrar em detalhes, mas esse é o melhor método. Randomização, hoje em dia, é um algoritmo de computador que faz, não tem grandes dificuldades aqui. Mas, no contexto da neuromodulação, o problema é a alocação. Tá? A alocação é a técnica em si que eu vou utilizar para garantir que a randomização está acontecendo. É como eu implemento a randomização. Tá? Então, só para dar um exemplo, vamos supor que aqui é um tratamento que não é de neuromodulação, tá? Vamos supor que é um tratamento de remédio. Então, o Verum, né, o verdadeiro, ou o placebo que as pessoas vão recebendo. Beleza, foi randomizado, tem uma lista randomizada, mas na prática, como é que se dá isso? Tá? Na prática, o que acontece é o seguinte: tem lá, entre outras maneiras, claro, né, tem lá a farmácia recebe frasquinhos, tá? E nesses frasquinhos, obviamente, não está escrito verdadeiro ou falso, mas está escrito lá um código, vai XY, BH, qualquer coisa assim. Né? Pode ser um blockchain, pode ser uma coisa infinitamente mais complexa, não chega a tanto, mas está lá aquele códigozinho. Tá? Aí pode perguntar, mas e aí, quem que pôs o remédio no XY, no BH?
No fundo, vai ter alguém, né? Uma pessoa lá na farmácia, alguém vai ter posto lá o remédio e essa pessoa sabe que é verdadeiro, sabe que é placebo, mas por via das dúvidas, essa pessoa não vai estar em nenhum contato, né? E a gente sabe que ela não vai receber, né? Ela não vai saber nada. Então, é assim que acontece. Como é que se dá a alocação na neuromodulação? E aqui é algo já um pouquinho diferente, tá? E aqui a gente tem que pensar em como que acontece de algumas maneiras. Então, a gente pode pensar no TMS, no TDCS, e a gente pode até pensar em algo de um TDCS dentro de um contexto de ensaios clínicos digitais, que é o que a gente chama de P, né? P de Portable, né? Portable TS. Isso aqui vai depender de dois outros aspectos que andam juntos, tá? Que é o cegamento e o mascaramento. Desculpa, o cegamento e a intervenção em si, tá? Então, eu vou começar descrevendo um pouquinho mais como é que são os métodos de cegamento, tá? Como é que a gente faz a intervenção placebo, né? Então vamos, claro que pode ser duas intervenções ativas, aí fica muito mais difícil, mas para facilitar, vamos pensar que a gente está falando aqui do placebo, que a gente chama, dentro do contexto da neuromodulação, de sham ou simulado, tá? Então eu vou acabar usando mais o termo sham ou simulado. Tá? A TMS, né, como é que ela é ativa? Ela tem lá a bobina em forma de 8 e acontece algumas coisas quando a gente aperta lá o botãozinho. Né? Primeiro que ela faz um barulho, tá? Esse barulho são os fios da bobina expandindo. Tá? É um pulso, né? Tem uma parte da energia que se dissipa, ela expande e faz barulho. Tá? Então ele tem o barulho e tem a sensação tátil. Tá? No começo era muito difícil cegar. E aí lembra que também tem duas pessoas para ser cegado, tá? O paciente e a pessoa que está estimulando, pode ser médico, enfermeiro, tá? Para não personalizar, né? Para não fulanizar, digamos assim, vou chamar o staff, tá? Então o paciente tem que estar cegado e o staff tem que estar cegado, tá bom? TDCS também, né? Se for pensar, tem lá o os eletrodos, a pessoa tá com a cabeça aqui, o barulho não tem, né, mas tem uma sensação tátil também. E aí a gente tem que pensar em quem que vai ser cegado, né, e quem que eu consigo cegar no primeiro momento. Tá? A TMS no começo realmente era muito difícil cegar a TMS. E aí a primeira coisa é que se estabeleceu que ia ser muito difícil cegar quem estava estimulando o staff. Tá? Então, por muito tempo e até hoje, para ser sincero, a melhor maneira é o não participar, o staff não participa de mais nada. Tá? E aí quem vai fazer a avaliação é um outro staff, claro, né? Não é staff inteira, mas então eu tenho uma pessoa da equipe que não participa de mais nada. E lembra, né, já que essa pessoa também não é a que tem acesso à lista de randomização. Então já são duas pessoas, tá? Então essa pessoa ela não está cegada, mas ela pode ainda não saber o grupo alocado. Essa é uma diferença, tá? A randomização não permite que eu saiba o que o próximo paciente vai receber. Um cegamento não permite que eu saiba o que aquele paciente está recebendo. Tá? Então a pessoa não seria um risco muito alto ela ao mesmo tempo ter acesso à lista e ela ter acesso ao que o paciente está recebendo. Então, já fica essas duas condições. E aí uma outra pessoa da staff vai avaliar. Então, se a gente está falando de um estudo de dor, de depressão, essa pessoa que vai aplicar as escalas. Mas aí a gente tem um problema que o paciente ele pode ter a sensação tátil, pode ter o barulho, como é que isso era feito. Tem gente que ignorava, falava, bom, deixa, só coloca a bobina em cima, vamos pensar que as pessoas não sabem o que é, e tudo bem. Talvez no início da técnica até ok, mas hoje em dia
está muito mais disseminada e qualquer um, né? Imagina, você está participando de um ensaio clínico de estimulação cerebral, você vai lá no Google e se é que você já não fez isso, né? Para chegar no ensaio clínico, você foi lá, deu um Google e entrou no ensaio clínico. Então, fica mais difícil achar que a pessoa não sabe nada. É, tinha gente que usava até venda, né? Tem até estudos antigos que vendavam o paciente, então literalmente cegavam, mascaravam o paciente. Uma maneira que se utilizou por um bom tempo era a bobina angulada. Tá? E aí podia estar angulada ou em 45 graus ou em 90 graus. Em relação a isso, então se colocava, né, em um determinado momento a bobina na posição normal e a outra colocava a bobina mais ou menos assim na cabeça do paciente. Claro que aí o staff sabe, mas talvez o paciente não saiba, ou pelo menos tenha uma dúvida razoável aqui, porque ele sentia alguma coisa e, claro, que ouvia o barulho. Tá? A questão é: será que isso não produzia um certo efeito ativo? E aí se desenvolveram as bobinas placebo. Tá? Então a gente acaba tendo as bobinas, não vai estar escrito P, né? Mas aí tem as bobinas placebo, que elas teoricamente fazem o som, fazem a sensação tátil, mas não estimulam. E se dá isso de que maneira? Blindando. Tá? Então teria aqui uma certa. Na, na parte de baixo da bobina, teria aqui um bloqueio eletromagnético, não permitiria passar. Qual que é o problema? Aí fica mais pesado esse tipo de bobina e uma pessoa experiente vai detectar do staff que ela está fazendo tratamento placebo, por exemplo. E aqui você já vê que varia entre as diferentes empresas. Tá? Então, por exemplo, a MagVenture, que a gente utiliza, ela é uma bobina que é a Butterfly, que a gente um Butterfly duplo, tá? Então ela vai ter que talvez não dê, deixa eu ver se eu até abro para vocês, né? Então vamos escrever em inglês Sham Coil da MagVenture. E aqui seria a bobina da MagVenture, uma parte de cima é ativo e uma placebo. Olha só como é diferente o da Magstim, que é uma outra. Magstim ela vai ter uma diferente, tá? São duas bobinas e a gente liga dois equipamentos diferentes. Elas são então duas bobinas diferentes, uma ativa e outra placebo, tá? A MagVenture é a mesma bobina e aí é randomizado em que posição fica. E outra que a gente tem no Brasil, a Neurosoft, que seria algo semelhante. Tá? E aí, outro exemplo que a gente pode dar é a Deep TMS, que é mais ou menos assim, uma touca, desculpa, uma touca, né? Parece enfim, um capacete, né? E aí dentro desse capacete tem as duas bobinas, certo? Então aí uma tá em cima da outra e uma liga, faz ativo, outra placebo. Então até se a gente for pensar, o cegamento da Deep TMS teoricamente é o melhor, tá? Mas eu diria assim que é uma questão que não está completamente resolvida na literatura. E o TDCS, como é que é? Então, o TDCS, basicamente, a gente tem o aparelho, né, tem lá os eletrodos, o ânodo, o cátodo. Quando está no tratamento, isso é igual, a montagem é a mesma, é semelhante, tá? Quando está no tratamento ativo, basicamente o que a gente tem é uma corrente, né? É, é uma corrente que vem, faz um pico até 2 miliamperes, ou 3, ou 1, 1,5, né? E aí desce. E o placebo vai ser um pouco diferente, né? Ele vai fazer só a subida, depois vai descer e vai ficar, tá? Tem variações do placebo, certo? Pode ser que ele não ligue, tá? Fique assim. Pode ser que ele faça uma microcorrente, então fique aqui 0,01 o tempo todo. Pode ser que ele faça pulsinhos,
tá? Então ligue, ligue, até não, tá grande, né? Seria muito mais assim, né? Fique fazendo pulsinhos. Qual que é o melhor? A gente não sabe também na literatura. Classicamente, o que tem sido utilizado é isso aqui, certo? Então, reduzir a zero. Qual que é o problema? Na prática, é impossível reduzir a zero. Por quê? Porque são aparelhos dispositivos eletrônicos, tá? E lembra aquela fórmula, né, que a gente tem que manter a corrente constante, né? Se eu falo 2 miliamperes, não dá para ficar sendo 3 ou 4 ou 1, então tem que ficar 2 miliamperes o tempo todo, né? Desculpa, que o I sempre vai ser 2 miliamperes. A resistência, o que acontece com ela? Ela pode variar. Por que ela variaria? Porque tem mais soro fisiológico, tem menos. Ok, mas o que mais disso, né? O que acontece? A U é o que é? A diferença de potencial. Se eu der uma diferença de potencial muito grande, eu queimo a cabeça do paciente, né? Então isso não pode. O que significa isso na prática? Que o dispositivo eletrônico ele tem que estar medindo a todo momento a resistência para ajustar online, em real time. Então, se a resistência aumenta um pouquinho, vai baixar a diferença de potencial. Se ela baixa a resistência, a diferença de potencial aumenta. Isso, na prática, obriga que passe um pouquinho de corrente o tempo todo aqui. Tá? Então, mesmo o placebo, que é o mesmo princípio, precisa ficar passando uma certa corrente na hora de medir o que está acontecendo. É o dispositivo que ele faz isso. Essa é uma ideia geral, tá? Lembrar sempre que alguém pode descobrir, é muito vulnerável, tá? Então a gente pensa que é bem feito, mas vai ter alguém que vai descobrir. Então, por exemplo, imagina que eu estou numa sequência que só vem placebo e não liga lá a, a- não liga o aparelho. Aí a pilha vai durar um tempão, né? Então pode ser que eu descubra. Aí, claro, você vai pensando num jeito, não, mas tem que recarregar toda vez. É, ok, mas eu percebo que os pacientes reclamam mais de efeito colateral durante o ativo, tá? Então a gente precisa mimetizar mais no placebo, tá? Moral da história, a gente tem vários métodos, nenhum ideal, e por isso que o mais seguro é fazer uma pessoa do staff só para estimulação. Tá? E como é que seria o TDCS portátil? Aí é um pouco diferente, não tem muito o que fazer. Né? Um aparelho que a pessoa. Cabeça quadrada, não. Né? É um aparelho que a pessoa leva, né, para casa, faz a estimulação. Então, posso dar um exemplo, né, do Flow. Então, é um aparelho de tipo assim, né, que a pessoa leva para casa, ela se estimula e aí ele vai fazer o placebo, não tem muito como, é, como evitar isso. Tá? Mas aí eu falei da alocação. Como é que é a alocação? Na verdade, a alocação é nos aparelhos de Portable TS, a alocação é o app. Né? Então, existe uma randomização que é feita e o app que vai decidir como que passa a corrente. Tá? No TDCS tradicional, a randomização é um código. Tá? E esse código que vai destinar o paciente a receber um tratamento ou outro. Tá? Como é que seria isso? Deixa eu só dar então um exemplo para vocês, para a gente olhar o chão TDCS Code. Tá? Vamos ver se. Então, basicamente, é um código que vai ser enviado pelo. Agora não está aparecendo aqui, mas basicamente isso não está sendo mostrado. Basicamente é um código por SMS que é enviado para ativar. Pode ser um código que é digitado aqui,
tá? Então, existe uma lista, Strong, né, em alemão, existe uma lista de códigos ativo ou placebo que gera uma lista indecorável para um humano e aí tem que digitar a cada sessão qual que é aquela lista de, sei lá, 6, 7 dígitos, por exemplo. Então, essa é a maneira que é feita a alocação. Tá? Então, é assim que a gente faz o mascaramento e a alocação dos pacientes dentro dos ensaios clínicos randomizados da neuromodulação. Tá? O próximo passo aqui que a gente tem que tomar cuidado é a questão dos efeitos adversos. Isso eu estou falando dentro do contexto do ensaio clínico, certo? Então, a gente já viu em outras aulas que não existe nenhum grande efeito adverso da neuromodulação, ela é bem tranquila, mas quando a gente vai falar de ensaios clínicos e a gente quer manter a randomização e o cegamento, aí tem algumas coisas, né, que eu comentei com vocês. Então, ela, é, a TMS, né, ela vai ser aquela bobina forma de 8, ela vai gerar, né, o barulho, né, o som e a sensação tátil. Isso pode prejudicar o cegamento, então é algo que a gente tem que prestar atenção, basicamente usando bobinas que simulem isso. O TDCS é a mesma coisa, pode dar efeitos colaterais como formigamento, vermelhidão, coceira, prurido. E o que é interessante, quando a gente faz lá o, o placebo, que sobe a 1 e desce, eu consigo simular quase todos os efeitos colaterais. Por quê? Porque dentro desse 1 minuto existe uma acomodação da minha sensação. Então, mesmo quem está recebendo o grupo ativo tende a parar de sentir efeitos colaterais, porque existe uma acomodação daqueles neurônios, daqueles nervos cranianos, que são porque se trata de um estímulo nervoso de baixa intensidade. Mas, interessantemente, existe um efeito colateral que não é neurológico, não é do sistema nervoso, que a gente não consegue controlar satisfatoriamente, que é gerar vermelhidão na pele após 30 minutos. Isso varia muito, a gente até já fez um estudo assim, é mais em pessoas de pele mais clara, mas tem muita variação individual também. Então, tem pessoas que a gente vê que não ficam vermelhas a pele e tem outras que ficam completamente. Isso tende a passar depois de 5 a 10 minutos, tá? Não é nada grave do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista da pesquisa, isso pode comprometer. Imagina, estou fazendo 20 sessões de estimulação no paciente, eu vejo lá em uma delas, né, 2 negócios vermelhos aqui na testa, e imagina principalmente o meu staff, eu já tenho um staff só fazendo isso, mas o meu entrevistador, ele vai lá na sala e fala, vem fulano, vamos aqui conversar, e aí vê 2 vermelhões. E aí o paciente pode falar, deixa eu ir no banheiro depois da estimulação, ele vê o espelho e vê 2 vermelhões. Tá? Existem também maneiras de driblar isso, uma até deixar o paciente ficar 10 minutos depois que acaba a estimulação lá, que isso tende a passar, outra é dar uma touca, um capacete, um chapéu, outra é tirar o espelho do banheiro, parece meio estranho, mas isso é possível, outra é esperar um pouco para chamar. Então, pequenos cuidados que se vocês observarem que isso está acontecendo, vale a pena considerar também. Tá? A outra questão, né, eu vou falar algumas outras aqui, é o atrito. O que é o atrito? As pessoas saírem do estudo, certo? Por que elas saem? Porque elas cansam de vir. Tá? Elas saem basicamente vamos falar de uma maneira geral, por que as pessoas param de vir num estudo? Ou porque relacionados ao tratamento, tá? Tratamento ou porque melhorou, ou porque piorou. E o que é mais comum? Claro, né, piorar. Claro que é assim, pode ser alguém que, nossa, melhorei, não quero mais voltar. Mas né, se a pessoa melhorou, ela vai querer voltar em algum momento. Mas se ela sentiu que ela piorou muito, ela não vai voltar. E outro relacionado a efeitos colaterais. Tá? Então, de novo, né, se tem muitos efeitos colaterais, claro que a pessoa sai. Mas a gente também pode falar de logística.
Basicamente assim, se está muito difícil, tá? Então, não sei se já participaram de algum ensaio clínico, imagina que você tem que ir num hospital que fica não sei aonde, que demora 2 horas, e aí tem que pegar um elevador e isso, aquilo, não sei o que. Uma hora a pessoa cansa, ela tá vendo até legal no tratamento, não tinha muito efeito colateral, mas pela logística ela cansa de ir. Isso é tão verdade que até os dropouts, tá? Eu estou falando atrito, atrito basicamente é dropout, tá? Taxa de dropout é igual a atrito, abandono, também utilizado, né? O nome em inglês é attrition, mas a gente pode chamar abandono também. Tão importante é isso que o atrito, o dropout, o abandono é até utilizado como um proxy, uma mensuração da qualidade de um ensaio clínico. Se atritos muito, se tiver atritos muito altos, na casa de 20, 25, 30%, também é um debate quão alto é alto o suficiente, é, também é uma indicação de que o ensaio clínico foi bem feito. Tinha uma logística muito difícil. E a logística da neuromodulação, ela é difícil, né? A pessoa tem que ir todos os dias. Claro que tem, a gente discutiu outros protocolos, que a pessoa fica em casa, ou que faz 10 sessões por dia. 10 sessões por dia também é uma logística complicada, né? Onde que a pessoa espera tudo, mas tem a coisa do, basicamente, a maior parte tem a estimulação diária. Tá? Então a gente corre esse risco. Tá? É, aqui também, né, isso vai mensurar a qualidade do estudo. E aqui essa questão de tratamento e efeitos colaterais também, de certa maneira, está mensurando a qualidade do estudo. Por quê? Porque a pessoa só vai saber onde ela está se o cegamento estiver comprometido, né? Porque ela também pode ficar e piorar no estudo, mas achar que vai tá recebendo placebo e aí depois vai receber o ativo, ou está tendo efeitos colaterais, pensa, poxa, mas é o tratamento ativo aqui. Só que se o cegamento não for bem feito, se ela falar, meu, piorei e eu tenho certeza que eu estou no grupo placebo porque eu vi a lista ou vi alguém comentando, alguma coisa assim, aí também vai aumentar o atrito. Tá? Então é isso, a gente tem que tomar cuidado aqui. Os pacientes, né, isso é uma dica, como eles vêm muito, eles querem falar com a equipe muito também. Tá? Então, nossa experiência aqui com pacientes com depressão, eles vêm 20 dias, eles têm entrevista lá semanal para ver se estão bem ou não, mas tem alguns deles que querem falar todos os dias. Tá? E aqui é uma oportunidade de mão dupla. Tá? Vocês podem considerar que isso é uma vantagem. Tá? E aí, por que que seria uma vantagem? Porque eu consigo reter esse paciente, tá? Se eu dou atenção para ele, aí ele vai adorar, né? Isso não só deprimido, a gente sabe que os pacientes gostam de atenção, carinho, cuidado. Então, é a vantagem que eu tenho de me comunicar para ele, transmitir o propósito do estudo, como é importante a participação dele. Mas se você não tiver uma equipe treinada e começar a ignorar o paciente, involuntariamente, né, ou ser mais rígido, né, às vezes eu vejo colegas que tentam ser muito rígidos aqui, não posso dar nenhuma atenção para o paciente porque não é o protocolo. Isso faz parte, tá? Então, se você não dá atenção para essas pessoas, elas vão dropar. Eu já vi isso em alguns ensaios clínicos nossos, em que, por exemplo, a gente tentou manter muito separado a estrutura da estimulação da estrutura clínica, tá? E aí a gente teve até que rever isso, sempre o clínico teve que acabar dando uma passada na estimulação só para dar um oi, porque esse oi faz falta na hora, tá? Então, aí é para evitar o atrito. Uma outra questão é a questão do efeito placebo, tá? Efeito placebo, se tem dúvida se seria maior na estimulação. Tá? Então, por quê? Porque primeiro que a pessoa já vai todo dia. E depois porque é uma máquina diferente. Né? Então, muitas pessoas acham que é uma coisa, nossa, moderna, super tecnológica, etc. Então, isso poderia aumentar
o efeito placebo. A gente fez umas duas meta-análises, mais de duas até. A gente fez algumas meta-análises e, na verdade, vendo que era o contrário. Tá? Vocês podem, não vou abrir agora, mas se vocês olharem no PubMed, vocês podem ver algumas das meta-análises que a gente fez. A Laís Raza, né? Então dá um Google Raza Brunoni, Chan. Tem uma até em 2009 que eu fiz com o Felipe Fregni, foi a primeira. Né? A gente viu até o contrário, que era menor o efeito placebo. E aí ficou duas dúvidas, né? Por que que seria menor? Uma que talvez porque pega mais pacientes graves, tá? E outra que, na verdade, pode ser algo mais cultural, que queira ou não, pode ser legal a estimulação, não sei o quê, mas no final todo mundo confia mesmo no remédio. Tá? A gente não sabe, mas pelo menos viu que não é maior, tá? Não tem um efeito placebo maior. Desenhos do estudo, tá? Então aqui a gente tem o desenho, né? Fatorial, paralelo, crossover, mas eu vou focar em outra coisa, tá? Então o termo que a gente usa, offline versus online, tá? Isso é um tipo de vantagem única da estimulação elétrica transcraniana, estimulação magnética transcraniana, que é basicamente a possibilidade de poder combinar técnicas, tá? E aí basicamente estou falando de técnicas de psicoterapia ou técnicas motoras, tá? Então, imagina aqui que eu tenho um paciente sendo estimulado com TDCS, tá? Ele vai ficar lá 30 minutos. Ou também, né, eu tenho um paciente lá sendo estimulado com uma bobina, com TMS, vai lá ficar uns 25, 30 minutos. O que essa pessoa pode fazer durante esse tempo? Né? Ela pode receber uma outra intervenção, nada impede que ela faça TDCS ou uma psicoterapia ou um exercício motor, certo? Então, essa é a ideia de combinar. Nas aulas a gente discute que isso pode ser uma vantagem muito grande, mas aqui a gente usa alguns termos. Quando as duas estão combinadas simultaneamente, ou seja, durante a sessão se faz, aí é o que a gente chama de online. Tá? Online até hoje em dia fica um nome talvez não tão bom, né? Mas consagrou esse nome. E quando ela é feita antes ou depois, tá? Então aqui, por exemplo, tem a TDCS, mas eu faço a intervenção motora antes ou depois, né? Por qualquer jeito, menos junto. Aí é o que a gente chama de offline. Tá? Vocês vão poder ver esses dois tipos de desenho. Tá? Qual que é melhor, qual que é pior? Depende. Tá? Não dá para dar uma resposta única aqui. Isso faz parte aí do raciocínio do desenho de pesquisa, mas esses dois vocês podem adotar. E aí depois a questão de sessão única versus diversas sessões. Diversas sessões é o mais padrão dentro de um contexto psiquiátrico ou mesmo médico. Né? Tem pacientes que são randomizados para dois grupos, o ativo e o sham, e aí eles vão ser acompanhados até o fim. Eu quero ver se depois, sei lá, de 20, 30 né, sessões ou ativo ou placebo, eles melhoram ou não. Tá? Então é várias sessões, aqui um desenho de várias sessões. Normalmente é paralelo, tá? Mas não precisa ser sempre paralelo. Ele pode ser também crossover. Isso nada impede. Tá? Então ele faz aqui 10 sessões, depois passa para o outro grupo. Né? Inverte. E aí faz mais 10. Esse seria, talvez até ficou um pouco confuso aqui, né? Crossover da ideia de cross, mas basicamente todo mundo recebe tudo, tá? Então, quem começou com ativo faz 10 sessões, e aí depois faz mais 10. Quem começou com sham faz 10, depois vai para o ativo. Todo mundo recebe tudo, tá? Isso seria um crossover. Também depende, para falar qual que é melhor, qual que é pior, tem espaço para os dois.
tá? Mas o de sessão única seria o quê? O sessão única, se ele vai ser crossover, também nem sempre, tá? Pode ser que não seja, mas normalmente eu faço sessão única e eu quero testar diferentes modalidades. Tá? Então vamos supor que eu quero testar umas 5 intervenções. Aí eu faço, é muito mais fácil, claro que vai ser randomizado isso, né? Mas eu testar todas de uma vez, né? Do que, imagina eu ter que recrutar é, 20 pacientes para, sei lá, 5 grupos, né? Eu tenho que recrutar 100. Mas aqui eu consigo fazer todo mundo receber todas, né? Claro que um desfecho clínico ele não vai ser tão interessante, mas quando eu tiver um desfecho intermediário, eu posso fazer isso, tá? Então aí até a questão dos biomarcadores vai ser mais adequado para avaliar biomarcadores agudos, né? De novo, não que o desenho de várias sessões você não possa, mas aí muitas vezes é um biomarcador mais associado ao, à doença, né, do que à neuromodulação. Aqui estou falando de biomarcador mais associado à neuromodulação. Então, qual que vai ser o meu desfecho? Pode ser um exame de neuroimagem, né, ressonância, SPECT, um biomarcador, estabilidade cortical motora e assim por diante. Tá? E a última coisa que eu queria comentar com vocês, dentro desse contexto introdutório, é o viés de seleção. Isso é algo que também pode acontecer de uma maneira um pouco particular nos nossos estudos de neuromodulação. O que é um viés de seleção? É aquela amostra que eu me propus estudar não ser igual à população que eu queria estudar. Tá? Então, num exemplo de depressão, eu tenho o que é o deprimido, né? Quero pegar os deprimidos. Então, o deprimido é um paciente que tem determinadas características. Tá? Mas aí, na hora H, não entra só deprimido na minha amostra. Vamos supor que entra pacientes com ansiedade. Tá? Pode ser que entre pacientes com transtorno de personalidade. Tá? Isso vale para qualquer coisa. Vamos supor que você está estudando, sei lá, dor crônica. Tá? Um viés de seleção ia ser, nossa, de repente apareceu aqui alguém com dor aguda. Né? Então vai ter um viés de seleção. O que é isso? Isso é geral. Tá? O que é específico da neuromodulação? É que talvez as pessoas que. São duas coisas. Né? Uma, como é que a gente usa a estratégia de recrutar? Isso tem a ver como. Por que tem a ver com recrutamento? Né? Porque entre a população e a amostra, a população vai virar uma amostra usando uma técnica dentro dos ensaios, da pesquisa clínica que chama recrutamento. Né? Recrutamento é basicamente isso, pegar pessoas de fora e trazer para o teu estudo clínico. Né? Recrutamento ele vai basicamente se dar de duas maneiras. Né? Uma é contato direto com os pacientes, tem até aquele termo, né, B2B, B2C, então você faz, é um B2C, né? A gente, uma coisa business to consumer, né? Então eu vou direto para o paciente, ou B2B, né, que seria para o médico. Mas vamos tirar essas siglas aqui, talvez elas mais confundam do que ajudam. Tá? Então, basicamente, uma coisa é eu recrutar visando diretamente meus pacientes e outra é recrutar diretamente com os médicos. Como é que seria uma maneira de médico? Eu vou lá com meu amigo lá no ambulatório, olha, fulano, tudo bem? Eu estou aqui fazendo essa pesquisa, por favor, mande pacientes para mim. E aí, para o paciente, eu vou lá e anuncio na TV, no rádio. Né? Aí, por que eu falei TV e rádio? Hoje em dia não é mais TV e rádio, são mídias sociais, não sei o quê. E isso faz com que aconteça, na verdade, a gente conseguir recrutar muito mais via direto com os pacientes, eles se comunicando com a gente, do que por colegas. Não é que colegas encaminham pouco, mas é que ficou muito fácil recrutar de outras maneiras. Tá? Então, por exemplo, a gente tem o nosso site aqui. Nos nossos sites a gente tem pesquisa. A
pessoa vem aqui na nossa pesquisa e aí ela vai preencher o questionário. Tá? Agora, no momento ele está fechado, mas logo ali, segunda quinzena de janeiro, né? Hoje é dia 13, em breve ele abre. E aí o que acontece? A gente anuncia, né, esse link aqui e aparece nas redes sociais, no Instagram, etc. Então é muito mais é, fácil, tá? Mas isso pode causar algumas questões. Quem que é a pessoa que procura a gente? Tá? Isso é uma dúvida meio até filosófica, né? Mas a dúvida seria assim: será que o paciente deprimido que procura a gente, ou o paciente com dor que procura o serviço, ou o paciente com AVC, ele é igual ao paciente que não procuraria especificamente neuromodulação? Tá? A gente sabe que, de uma maneira geral, são pessoas mais educadas, mais ricas e com mais tempo que procuram participar de uma pesquisa, né? Claro, então a nossa pesquisa, a pessoa tem que ir lá no hospital 20 dias. É só quem tem, infelizmente, né, só quem mora meio perto do HC, tem recurso financeiro e que pode dispor desse tempo, ou tem a flexibilidade de trabalho que consegue participar da pesquisa. Tá? Então, isso é uma coisa inerente às pesquisas. Mas será que a gente tem um público especial da neuromodulação? Será que são pessoas que gostam menos de remédios ou que buscam um estilo de vida mais saudável? A gente não sabe. Tá? Então, essa é um possível viés de seleção e talvez não tenha uma resposta única. Talvez isso varie de local para local. O que a gente vê que acontece, na verdade, é o viés do encaminhamento dos médicos. Tá? Isso tem mudado também, mas normalmente os médicos eles encaminham num momento muito tardio. É só quando, tipo, nossa, nada resolveu, manda para a TMS. Tá? Então, esse é até um paciente que às vezes nem deveria entrar, e hoje em dia até a gente tem critérios de exclusão, se é muito refratário, mas o que acontece é que o médico ele não vai necessariamente encaminhar aquele paciente que está tranquilo. Ah, putz, isso aqui tem uma depressão simples, resolveu com antidepressivo e pronto. Ele não precisa perder tempo e, claro, a gente pode discutir também maneiras, né, de diminuir as barreiras e facilitar esse contato com colegas também. É uma outra discussão, mas de uma maneira geral, esse médico, esse recrutador, né, o colega recrutador, ele só vai te encaminhar quando ele achar que ele não consegue mais resolver. E provavelmente vai ser quando o paciente estiver muito grave. E aí sim eu vou estar introduzindo o viés de seleção. Então, em vez de ser um deprimido da população, é aquele subgrupo do refratário, né, do TRD. Né? Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria, né, transmitir para vocês. Deixa eu só fazer aqui, né, nossa aula em pesquisas em neuromodulação. Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço.